Vamos lá, Daniel, vamos apresentar aí. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para apresentar esse breve trabalho sobre a arterite de Takayasu e agradecer em meu nome, em nome do Dr. Ranieri, que talvez seja o trabalho que nós estamos findando a nossa especialização, agradecer a doutora Marília, a doutora Márcia e a doutora Carmen, que foram nossas mentoras nesses 2 anos e nos acolheram como uma família. Obrigado, professoras. Hoje está tudo. Bom, nós às vezes os internos lá do Hospital Pedro Ernesto, eles comentam muito quando eles passam na angiologia, que a gente fala, é uma doença rara, 1 para 8 milhões, 1 para 9 milhões, e toda quarta-feira eles estão vendo os 4, 5 doentes. E eles perguntam, mas o quanto rara é? Eu falei, calma, gente, está drenando uma região enorme para cá, porque aqui é um setor de referência. Então, não achem que a gente está encarando o Takayasu como encara tratar uma gripe num plantão. Vamos devagar. Bom, mas é uma doença que tem uma história bastante interessante e que foi descrita pelo Dr. Mikito Takayasu em 1908, no 12º Congresso Japonês de Oftalmologia. Na realidade, o Dr. Mikito ele já tinha esse caso desde 1904 e foi publicado apenas em 1908 no Congresso. Após essa publicação, já surgiram no próprio Japão mais 4, 5 casos da doença, e depois historiadores foram voltar no tempo e viram que no livro do anatomista Morgani, final de 1600, começo de 1700, existiam vários casos descritos que seriam bastante compatíveis com a doença de Takayasu. O nome arterite de Takayasu foi chamado apenas em 1975 como uma homenagem ao Dr. Takayasu, e até então ela era chamada como pulseless disease, sendo que o primeiro caso fora Japão foi publicado em 1952 num congresso pelo Dr. Kakamais e Dr. Whitman, e eles mesmos que deram o nome em 75 em homenagem ao Dr. Takayasu da doença. Como eu disse anteriormente, é uma doença rara, que tem uma incidência variável. No leste asiático tem uma incidência maior, mas em geral ela tem uma incidência de 1 para 8 milhões, 9 milhões de habitantes, e que até hoje tem uma etiologia desconhecida. Muito se fala sobre os gatilhos, porfirinas, que seriam proteínas que apresentam o antígeno lá na camada média da artéria, mas realmente o gatilho não chegaram a conclusão nenhuma. Existem alguns livros que citam determinadas infecções, existe descrição de tuberculose como gatilho. Alguns doentes a gente, quando pensa no diagnóstico de Takayasu, diagnostica também tuberculose. E é uma doença onde ela se inicia na camada média das artérias de grande e de médio calibre, onde há uma apresentação do antígeno, digamos assim. Os macrófagos vão lá, vão causar todas as alterações, depois vão migrar para a camada adventícia, vão destruir as fibras de colágeno, levando uma fragilidade do vaso e uma consequente estenose da camada íntima ou até lesões aneurismáticas. Então, essa alteração na camada média ela leva a um espessamento fibroso da artéria, com consequente estenose ou até oclusão da luz, e também podendo ocorrer pela fragilidade do colágeno uma dilatação aneurismática. A parte de diagnóstico laboratorial ela é discutida e não existe ainda uma conclusão eficaz, digamos assim. Mas sabe-se que a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa ultrassensível são consideradas marcadores adequados. Porém, nós sabemos também que se a gente for nos basear apenas no VHS, por exemplo,
para Takaysu, se a gente verificar um VHS normal e biopsiar todos os pacientes, nós vamos ter que 50% dos pacientes com VHS normal vão estar em atividade. E o contrário também é verdadeiro. E foram surgindo trabalhos e chegaram à conclusão que existe uma concentração maior de interleucina 6 nos doentes com diagnóstico de arterite de Takaysu. E daí há a sugestão de utilizá-lo como um marcador mais específico. Mas, pelo custo, atualmente, ele é realizado em pouco serviço. Também, imbricado nesse meio, tem a concentração do fator de necrose tumoral nesses doentes, onde os doentes com Takaysu têm uma maior concentração de TNF-alfa, e que também sugere-se que ele está tendo um mecanismo na fisiopatologia da doença. O porquê que ele começa a agir é exatamente o que ainda não se sabe. E como métodos de diagnóstico laboratorial, nós temos o duplex, que é um método eficaz principalmente na parte do diagnóstico inicial, na fase aguda da doença. A angiotomografia também é um método bastante adequado, assim como a angiorressonância. Devendo tomar o cuidado com a angiorressonância, que ela pode superestimar algumas lesões estenóticas, como nós já tivemos alguns casos lá no serviço,